Boa noite, está no ar o programa Paixão em Três Cores. E hoje, no programa de hoje, iremos comentar como foi o ano dos três clubes da cidade de Pelotas, a retrospectiva esportiva. Mas, em primeiro lugar, vamos agradecer nossos apoios culturais. Letícia Fonseca, design gráfica, cartão de visita, cardápios, construções de site, enfim, tudo de informática. Contatos pelo Facebook ou pelo telefone 81 39 61 54. Prestocópias, quer tirar um xerox no centro, serviço de plastificação, troca de toner, cartucho de impressora, passe na Prestocópia. Telefone 3222-7776. Fica localizado na rua Félix da Cunha, 614, loja 1, na Galeria Antunes Maciel. Café Calde, fica localizado na rua Gonçalves Chaves, 659, na Galeria Antunes Maciel, loja 17. Telefone 3028-7177, horário de atendimento das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, ou aos sábados às 8 da manhã às 11 da manhã. CC Corretora de Seguros. Aconteceu qualquer coisa com seu carro, roubo, furto, acidente, incêndio, enfim, tudo que acontecer com seu carro, faça um contrato com a corretora de seguros no telefone 3225-2700. Fica localizado na rua Gonçalves Chaves, 658, com horário de atendimento das 9 da noite ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. Clínica Odontológica Odontoplan. Aconteceu alguma coisa com seu dente a qualquer hora, madrugada, está jantando, aconteceu alguma coisa com a obturação, pode ligar para o Odontoplan, que o serviço é 24 horas. O telefone fica celular 81-19-5696 ou horário de semana 3278-2828. A clínica Odontoplan fica localizada na General Osório 375. Imobiliária Marques. Pensou em vender, alugar o seu imóvel? Venha até a Marques Imóveis. Atendimento personalizado com grande atuação de seus funcionários. Ele fica localizado na rua Gonçalves Chaves 656, no telefone 3225-8455. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h15 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 18h30. Então, vamos começar a retrospectiva. Primeiramente, boa noite, Luiz Arthur. Boa noite, Rafael. Boa noite, torcedores do Brasil, do Pelotas, do Farroupilha. Que o ano de 2015 tenha sido bom, e se não foi tão bom assim, esperamos que 2016 seja um grande ano para os torcedores dos três times da cidade. Bom, agora vamos falar então um pouco do Esporte Clube Pelotas. Na temporada oficial, nos jogos de 2015, o Pelotas jogou 38 vezes, com 17 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, com gols a favor 51, gols contra 29, um total de saldo 22. Lembramos que o Pelotas não conseguiu o acesso, o seu principal objetivo foi por água baixa. O Pelotas, na primeira fase, amigos, foi campeão do seu grupo. Já na segunda fase, o Pelotas ficou na terceira colocação e não conseguiu avançar ao quadrangular final, sendo que sempre os mesmos adversários que o Pelotas jogou na primeira fase, jogou na segunda fase, os mesmos times. Então, o retrospecto da primeira fase não conseguiram igualar na segunda fase. Depois da despedida do Pelotas na divisão de acesso, foi no jogo contra o São Gabriel, lá em São Gabriel, quando o Pelotas perdeu por 2-1. Depois teria que jogar contra o Rio Grandense em casa e, por motivos óbvios que as duas equipes já estavam eliminadas, entraram num bom acordo e não fizeram partida. Então o Pelotas, infelizmente, não jogou a última rodada, pois já estava eliminado. Depois, no segundo semestre, o Pelotas voltou às atenções nas Copas Regionais. Jogou a Copa Valmir Loures e a Fernando Costa. Na Valmir, o Pelotas foi eliminado nas semifinais pelo Inter B. No jogo da Boca do Lobo, o Pelotas perdeu por 2-1 e empatou depois no jogo da volta, no jogo do Vale. Em Novo Hamburgo, empatou em 0-0 com 2 jogadores a menos e sendo o Pelotas eliminado da Copa Valmir Loures. Depois da Valmir Loures, a todas as intenções voltaram à Copa Fernando Costa. E no momento o Pelotas foi até a final, uma coisa que ele tinha que ganhar o título, pois ele jogava em casa e poderia garantir o calendário disputando a Série D de 2016. Mas o Pelotas conseguiu um bom resultado, empatando em 1-1 lá em Lajeado no primeiro jogo da ida, mas depois no jogo da volta o Pelotas foi eliminado em casa, perdendo por 1-0, e a Copa Fernando Costa foi para Lajeado com a equipe do Lajeadense. Então, o Pelotas esse ano não teve muita coisa
comemorar. Né, Luiz? O que tu acha do ano, então, do Pelotas, que foi muito negativo, né, Luiz, esse ano? Eu não digo muito negativo, Rafael, não digo um ano muito negativo, eu digo um ano mais ou menos, um ano indefinido. Alguns poucos bons momentos e grandes decepções. O que aconteceu na segunda divisão? Na segunda divisão, o Pelotas fez uma grande campanha na primeira fase, se eu não me engano, foram 7 vitórias e 5 empates em 12 jogos. Ele terminou invicto a primeira fase do campeonato da divisão de acesso. Só que nessa primeira fase da divisão de acesso, são 5 vagas, ou eram 5 vagas para 7 clubes. Ninguém deu o seu máximo. Me dá a impressão que o Pelotas, nesse campeonato da divisão de acesso, nesta primeira fase, deu o seu máximo. Que aí chegou no momento do popularmente chamado pega para capar, faltou o futebol ao Pelotas. Contra os mesmos adversários da primeira fase, na segunda fase, um grupo menor, 5 times, 8 jogos, tudo muito rápido, o Pelotas foi muito inconstante. E o que me parece, pelo menos, que ajudou a desestabilizar a campanha do Pelotas da segunda fase, e por conseguinte em todo o campeonato, que comprometeu o andamento do Pelotas no campeonato, foi a perda da invencibilidade em casa para o Guarani de Venâncio Aires. O Guarani de Venâncio Aires havia sido derrotado 2 vezes pelo Pelotas na primeira fase. 2 vezes. 1-0 aqui e 1-0 no Edmundo Faix. Aí chegou na segunda fase, a segunda fase que realmente valia mais. Todo mundo encarou essa segunda fase, ou pelo menos os outros 4 times encararam com a faca nos dentes. E aí o Pelotas foi me perder a invencibilidade justamente contra possivelmente o time mais forte do grupo. 1-0 em casa. A partir dali, o Pelotas não conseguiu se assentar mais. Pelo que me consta, ele só venceu o Rio Grandense depois disso. Se eu não me engano. Lá em Santa Maria. Lá em Santa Maria foi 3-0? Foi 3-0. Só o Rio Grandense, mas com todo respeito ao time de Santa Maria, era o pior time do grupo. Sim. Quantos times que importavam, São Gabriel, Guarani de Venâncio e o outro time aqui, São Gabriel, Guarani de Venâncio e Inter SM, times de tradição e times mais organizados, clubes mais organizados e mais estruturados, o Pelotas penou para vencer. E aí sentiu o peso da competição mais forte, sentiu que os adversários se mobilizaram mais. Eles sempre se mobilizam contra nós, contra os times de Pelotas, mas se mobilizaram mais ainda. E o que ocorreu? Na hora do pega para capar, na hora do Pelotas dar aquele salto para ir para a fase final, quadrangular, no quadrangular só um se classificava. O que ocorreu? Faltou gás ao Pelotas. Tanto é que ele nem disputou a última rodada, porque não tinha a mínima chance de chegar ao quadrangular final. A surpresa, do meu ponto de vista, foi que o Pelotas ter morrido tão cedo. De repente poderia até não ter passado da segunda para a fase final, da segunda fase para a fase final, mas esperava-se que o Pelotas ficasse vivo pelo menos até a última rodada. Mas aquela derrota no Silvio de Faria Correia para o São Gabriel, determinante, uma eliminação vexatória do Pelotas. Quanto ao segundo semestre, a tentativa era achar uma base para o campeonato da divisão de acesso de 2016. Campanha de razoável para boa na Valmir Louruz, semifinal. Ficar na semifinal num campeonato que teve 5 times, razoável, nada demais. Mesmo que tenha sido para o Inter B, tudo bem, é um dos grandes clubes do país, mas é o Inter B, é o Inter da gurizada, o Interzinho, que nem eu falei uma certa vez, numa jornada anterior aí. Então, não foi uma campanha, se não foi uma campanha vexatória, também não foi uma campanha de orgulhar o torcedor do Pelotas. Luiz Fernando Costa, Copa Luiz Fernando Costa, final. Mas tem que se analisar também jogos anteriores. O Pelotas quase foi eliminado pelo Farroupilha, com todo respeito, quase foi eliminado pelo Farroupilha. Farroupilha que luta para jogar, para entrar em campo, conseguiu fazer o crime na boca do lobo, ganhou de 1-0 e foi entregar apenas lá no Nicolau Fico. Depois o Pelotas atropelou o Inter B na semifinal, foi isso aí, atropelou o Inter B, parecia que ia engrenar, chegou na final, pode conseguir o título da Luiz Fernando Costa e pode garantir a vaga na Série D, só que aí se deparou com o time do Lajadense muito bem organizado. O time do Lajadense, o Clube Lajadense, o Clube Esportivo Lajadense, é uma das entidades que teve o maior crescimento no estado nesses últimos 3 ou 4 anos. Falamos muito do Brasil porque a nossa aldeia, é o nosso torrão, nossa terrinha aqui, mas tem que reconhecer, o Lajadense, se não me engano, em 2013, chegou a ser vice-campeão gaúcho.
ficou atrás apenas do Inter, nenhuma vergonha, ficou na frente do Grêmio. E o Lajadense, um time treinado pelo Luiz Carlos Vinck, que não é mau técnico, aliás, longe disso, um técnico muito bom para nível de interior do estado, mais experimentado, mais lama na bota, chegou entre os 8 melhores da Série D, quase conseguiu o acesso à Série C do Brasileiro. Um time mais experiente que o do Pelotas, mais organizado, jogou um esquema 4-5-1, 4-2-3-1, um time bem organizado pelo Luiz Carlos Vinck, chegou aqui na Boca do Lobo, depois de ter apenas empatado lá na Arena Alviazul, tá, 1-1, chegou aqui, ganhou de 1-0 do Pelotas e convenhamos, temos que ser realistas, ganhou com autoridade. Se o Pelotas teve o maior volume de jogo naquela partida final, e até teve, quem criou as melhores chances foi a equipe do Lajadense. Não temos o que colocar obstáculo na vitória do Lajadense. O título foi merecido. E o que mais me preocupa, Rafael, em relação ao Esporte Clube Pelotas é isso. Não deu aquela esperança para o torcedor de que 2016 vai ser muito melhor. Isso me assusta. E isso me assusta. Que o Pelotas vai ter um campeonato muito importante logo ali, início de março, que é a divisão de acesso. O Pelotas precisa, é um clube de muita tradição, não pode se eternizar na divisão de acesso do Gauchão. E temos que lembrar, este ano ainda é apenas uma vaga, este ano de 2016, desculpa, já estamos lá praticamente, e o outro grande adversário do Pelotas é um tal de Caxias. É um tal de Caxias, uma cidade muito mais rica que a nossa e um clube muito bem estruturado. Ou seja, o Pelotas precisa mostrar mais em termos de organização administrativa, técnica, no seu conjunto, tem que mostrar mais do que mostrou em 2015. Luiz, então falando um pouquinho já de 2016, vamos falar o que o Pelotas tem até agora de contratações. No gol temos o Bruno Rep e o Rodrigo Cardoso. Nas laterais temos Itaqui, Vinícius Silvas e Carlinhos. Zagueiros, Esteves, Yuri, Gabriel Pérez, Márcio Nunes e Léo Corte. Volantes, Jô, Vinícius Golas e Micael. Meias, Tinga, Vinícius Paulistas e Igor. Atacantes, Léo Mineiro, Giovanni Gomes, Carlos Gato, Felipe, Paulo Roberto, Marques. E recentemente o Pelotas contratou um grande ídolo do Esporte Clube Pelotas, Thiago Duarte. O jogador tem mais de 52 gols com a camisa do Pelotas. Foi muito famoso quando formou dupla com o Santos Sotile, na qual o Pelotas conseguiu o acesso e a Copa Lupe Martins. Espero que o Pelotas consiga, em 2016, subir para a divisão principal, que é o Gauchão, em 2017, pois o Pelotas precisa subir, pois o Pelotas tem torcida, tem patrimônio, tem estrutura, não merece estar na segunda divisão. Mas agora, deixando um pouco de lado o Pelotas, até porque o nosso tempo é curto, vamos falar do ano maravilhoso do Brasil. O Brasil foi novamente bicampeão do interior. Tá? O Brasil jogou uma partida de igual para igual com o Flamengo aqui no Bento Freitas, né? Fez o gol Salvador, o gol do Nena no finalzinho, garantindo a passagem ao Rio de Janeiro. Depois o Brasil conseguiu campanhas maravilhosas na Série C, onde o Brasil subiu da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série B, onde todo mundo não acreditava mais no Brasil. O Brasil foi lá em Juiz de Fora, com garra e determinação, venceu o Tupi e se classificou. Todo mundo achava, o Brasil classificou no susto, agora vai pegar o Fortaleza, que é melhor colocado do grupo A, e vai passar e vai morrer na praia. E se enganou quem apostou isso. O Brasil fez 1-0 aqui no jogo da Baixada e com muita garra e determinação conseguiu o acesso. A cidade de Pelotas, ano que vem, está no cenário nacional, 2 vezes na Copa do Brasil e na Série B do Brasileiro, e as 2 vezes com o Grêmio Esportivo Brasil. Então, Luiz, o que tu achou do ano do Brasil 2015 e qual é a tua expectativa para 2016? Um ano, com certeza, bastante satisfatório do Brasil. Começou com o Gauchão sempre muito difícil, tirando a dupla Grenal, os outros 12 times que disputaram o certame, todos muito nivelados. Um ou outro um pouco abaixo, mas também muito pouco abaixo, e o Brasil fez uma campanha bem equilibrada no Campeonato Gaúcho. Aonde ele pode fazer uma campanha equilibrada, ele fez. Aonde ele pôde fazer uma campanha equilibrada, ele fez. O que aconteceu?
Primeiro, grande destaque de todo o Campeonato Gaúcho, aquela vitória na Arena, 1-0 sobre o Grêmio, gol de Nena. Ali foi o ponto alto do time, que naquele momento chegou a ocupar a liderança geral do Campeonato Gaúcho, na frente da dupla Grenal. Mas o Rogério Zimmermann, muito realisticamente, falou, isso é uma situação transitória, a dupla Grenal vai recuperar terreno, como de fato recuperou. Aí, no transcorrer daquela primeira fase do Gauchão, o Brasil fez uma campanha do seu tamanho, uma campanha regular, com muito poucos sobressaltos. Talvez o ponto negativo tenha sido aquela partida horrorosa contra o Inter, poderia ter jogado mais, tomou 2-0 e poderia ter sido mais, com certeza, mas o Brasil fez, no geral, uma campanha regular na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Conseguiu ficar em 4º lugar, atrás apenas na primeira fase, atrás apenas da dupla Grenal e do Ipiranga, que, poxa, sim, subiu agora para a 3ª divisão do Brasileiro. Ou seja, não foi um franco atirador, foi um time que também, um clube que também trabalhou para mudar de patamar aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil chegou em 4º lugar, conseguiu garantir o jogo único das quartas de final em casa, foi no Alto da Puz. Esse é outro ponto negativo. O Brasil poderia ter feito uma campanha um pouco melhor, pelo menos, se tivesse jogado mais partidas no Bento Freitas. Tá? Aquele acidente que ocorreu no primeiro jogo contra o Flamengo, acidente, incompetência técnica, não sei. Aquele incidente, nem vou falar acidente, aquele incidente prejudicou um ano que já foi muito bom. Poderia ter sido ótimo o ano do Brasil. Fez alguma diferença. Querendo ou não, mesmo nos jogos na boca do lobo, não é a mesma coisa. Não tem o mesmo clima do Bento Freitas. Lotamos a boca do lobo, mas não foi o clima do Bento Freitas. Mas, contra o Lajadense, nas quartas de final, jogo único, jogar no Alto da Puz, o Brasil jogou o suficiente, foi o suficiente para que o Brasil ganhasse 2-1 e passasse para a semifinal. E aí, na semifinal, nós sabíamos, contra o Inter, mesmo que o Inter não tenha tido um grande ano no geral, dupla Grenal é outro patamar. Está muito acima. Se ganhar a dupla Grenal, consagra. Mas perder, não dá para classificar. 1-1 no Alto da Puzo e 3-1 inapelável no Beira-Rio. Inter totalmente merecedor. Em nenhum momento o Brasil deu esperança à sua torcida naquele jogo do Beira-Rio de que poderia conseguir resultado melhor do que conseguiu. Mas campanha no Gauchão bem satisfatória, bicampeão do interior, e acredito que em 2016, se não der para ser tricampeão do interior, o Brasil vai estar ali nas bocadas. Acredito. Um plantel organizado, uma base boa, aquela base é bem suficiente para disputar um ótimo Gauchão. Eu não tenho dúvidas disso. É uma belíssima base para disputar Gauchão. Aí, Copa do Brasil contra o Flamengo, outro jogo de franco atirador. Já foi um feito aquele gol do Nena aos 39 minutos do segundo tempo, que levou a possibilidade do Brasil ter o segundo jogo lá no Maracanã. Jogo da vida de muitos jogadores, com certeza. Talvez a única oportunidade que muitos deles vão ter de atuar no Maracanã. Talvez, né? Talvez. Sim. Talvez. Mas o mais importante do ano, né? O melhor do ano do Brasil estava para o segundo semestre, Série C. Mais uma vez, jogando aquele futebol regular. Raríssimas vezes o Brasil jogou muito mal. Eu coloco como destaque negativo do Brasil aquele jogo contra o Guarani de Campinas aqui. Sim. Aquele ali foi o fundo do poço. Foi a pior atuação do Brasil. Mas, no geral, o Brasil teve atuações boas, regulares e conseguiu. Primeiro turno, campanha invicta era um pouco acima das nossas possibilidades do futebol de Pelotas, tá? No primeiro turno era um pouco acima. A campanha do segundo turno foi um pouco mais parecida pelo equilíbrio do grupo. O Brasil, que chegou a ser líder do grupo em alguns momentos, acabou em 4º lugar, uma classificação dramática, heróica lá em Juiz de Fora, no estádio municipal, ganhou de 2-0 do Tupi, conseguiu o 4º lugar, e aí o feito maior, para mim, o feito maior da história do Brasil. Que o título gaúcho de 1919, com todo respeito, ninguém da atual geração estava lá para ver. Para mim, foi o maior feito da história do Grêmio Esportivo Brasil. Ganhou de 1-0 do Fortaleza, um jogo relativamente equilibrado aqui no Bento Freitas, gol do Cleverson, e segurou a pressão de 65 mil torcedores e de um clube com a tradição do Fortaleza, lá na Arena Castelão, segurou 0-0, atuação épica, grandiosa, mais uma do Eduardo Martini, o goleiro das grandes decisões. Tu pode até falar que ele em um e outro jogo falhou, e até falhou mesmo,
mas o cara é goleiro de grandes decisões. E só já interrompendo, e lembramos que o Eduardo Martini foi o salvador lá da Série D. Exatamente. A decisão de pênalti que botou o Brasil na C. O jogador das grandes decisões, o que eu disse. Colocou na Série B. O jogador das grandes decisões, com certeza. E aí o Brasil, com seu objetivo cumprido de ascender, subir a Série B do Campeonato Nacional, jogou contra o Vila Nova, bom que se diga, mesmo sem ter mostrado um futebol de grande refinamento, não jogou muita coisa, passou mais tempo se defendendo do que propriamente atacando o Vila Nova. Ainda assim, o Brasil empatou as 2 partidas em 0-0 com o Vila Nova, foi o único time que dos mata-matas não perdeu para o Vila Nova, campeão da Série C, e foi perder a classificação só nos pênaltis. Aí, 4-3, assim como perdeu o título da Série D do ano passado para o Tombense nos pênaltis. Pênaltis tem sido, ultimamente, a nossa asa negra, com todo respeito. Agora, só para concluir, alguns toques sobre o Brasil. A perspectiva de 2016 é a melhor possível, tenho quase certeza que dá para fazer uma campanha muito boa no Gauchão, talvez o tricampeonato do interior, mas Copa do Brasil não deve ser o objetivo principal. O objetivo principal é Série B, permanecer na Série B. Meio de tabela. Se subir, ótimo, vamos atirar foguetes até cansar, mas não deve ser o que vai acontecer. Infelizmente, eu não acredito. Para mim, a possibilidade é mais fácil o Brasil cair para a 3ª divisão novamente do que subir para a 1ª. Eu acredito numa campanha honesta e honrosa de meio de tabela, mas com o Rogério Zimmermann tendo que corrigir alguns defeitos. Por exemplo, eu sei que nenhum time brasileiro tem hoje, mas o meio-campo do Brasil tem que ser mais criativo. Acho o meio-campo do Brasil muito mecânico e deu para sentir, principalmente naqueles jogos, as 2 semifinais da Série C contra o Fortaleza, em alguns momentos no miolo do Campeonato Brasileiro da Série C, ali naquele momento que o Brasil ficou, acho que com 6 jogos sem vencer, que falta criatividade ao meio. E depois que o Leandrão foi embora, o nosso centroavante Nena praticamente morreu de fome. Então tem que consertar isso. Ou consegue dar mais criatividade ao meio campo, ou temos que ter um outro centroavante para fazer sombra ao Nena. É ídolo, foi importantíssimo na Série D, mas precisamos de mais um centroavante que realmente chegue para empilhar gols. E agora, para finalizar o programa, vamos falar um pouco do Grêmio Atlético Farroupilha. O ano de 2015 começou com expectativa do Farroupilha sair da 3ª divisão para jogar a divisão de acesso. Mas, infelizmente, o Farroupilha não conseguiu o seu objetivo. Estou para dizer para vocês que acredito eu que o melhor momento do Farroupilha do ano foi na vitória sobre o Pelotas na Boca do Lobo, um feito que o Farroupilha não ganhava há muitos anos na Boca do Lobo. No jogo da volta no Nicolau Fico, o Farroupilha lotou suas dependências, o torcedor voltou a acreditar no Farroupilha, pois o Farroupilha nós sabemos que vive matando uma cobra a cada dia. O Badico muitas vezes tirava dinheiro do salário para pagar o café, a passagem de seus jogadores, tirou leite de pedra. Então o Farroupilha foi muito honrado, os jogadores que vestiram as cores do Farroupilha defenderam muito o Farroupilha, deram muito suor, muito sangue pelas poucas condições que o Clube do Fragata oferece a seus jogadores. Então, Luiz, um resumo básico do ano do Farroupilha e a expectativa para 2016 do Farrapo. Primeiro, números do Farroupilha, né? Foram 27 jogos, apenas 5 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. 32 gols a favor e 40 gols contra. O Farroupilha esteve a uma vitória de ir para a fase final da 2ª divisão, ou 3ª, para mim 2ª divisão. Divisão de acesso onde está o Pelotas e 2ª divisão onde está o Farroupilha. E foi o único bom momento do Farroupilha junto com essa vitória sobre o Pelotas, que acabou nem redundando em grandes coisas, que o Pelotas depois reverteu lá no Nicolau Fico. Sim. E acabou se classificando para a semifinal da Luiz Fernando Costa. O Farroupilha sofre as consequências da falta de dinheiro, que acaba levando a uma falta de estrutura administrativa, de estrutura mesmo, de infraestrutura, do porte do clube. Os seus jogadores, enfim, são heróis. Só de entrar em campo, o Farroupilha já se torna heróico. O time, os jogadores do Farroupilha já se tornam heróicos. Falta apoio, empresários do Fragata, pequenos empresários do Fragata. Atenção, é o clube do Fragata.
que ele não corre o perigo de, ao invés de ser o fantasma do Fragata, ser o extinto fantasma do Fragata. Atente-se, empresários do Fragata, ajudem o Farroupilha. O Farroupilha merece essa ajuda pela sua história e pelo heroísmo das pessoas que ainda estão lá dentro, insistindo em fazer futebol. Esperamos que com essa nova administração, Thiago Guidotti, que tem as bênçãos do Coronel Poeta, um rapaz novo, sangue jovem, consiga fazer com que o Farroupilha, consiga fazer com que 2016 seja o ano do ressurgimento do Farroupilha, daqui para cima. E agora, né, para completar aqui, eu vou falar mais alguns colaboradores culturais do nosso programa. Rádio Brapel transmitirá os jogos da dupla Brapel via internet online, pelo site www.radiobrapel.com.br. Muito jogo esse ano de 2016, vamos aproveitar, né, gente? Rádio Brapel fica na rua Senador Mendonça 301, sala 108, telefone 3027-2366. Nanda Gás, faltou gás, ligue para Nanda Gás. Não fique sem gás, esperamos que os nossos times também não fiquem sem gás no ano de 2016. Por favor, atendimento rápido e seguro na rua Epitácio Pessoa, 624. Horários de segunda a sábado, das 8 da manhã às 21 horas, e domingos e feriados, das 8 da manhã às 13 horas, 1 hora da tarde. Fone 3271-6333. Ótica Carisma ainda está no espírito natalino, dezembro não acabou. E de lá, da Ótica Carisma, quem está ganhando o presente é você, cliente. Desconto de 25% à vista e 15% a prazo em lentes de contato. Todo mundo vai querer entrar no ano de 2016 com óculos novos. E tem também promoção de Ray-Ban, a partir de 10 vezes de R$ 34,90. Então, aproveite esse super desconto da Ótica Carisma, que fica na rua 7 de setembro, 357A. Ou telefone 3225-8669. Clínica Nato Cura, terapias orientais, tratamentos contra estresse, depressão e dor. Acupuntura com mensuração computadorizada e acupuntura estética e contra o envelhecimento. Inicie sua dieta. Frequente a Clínica Nato Cura no Mini Spa Day. Comece agora mesmo o seu tratamento para emagrecimento. Marque sua hora pelo fone 8103-0105 e 3226-1855, ou ainda pelo Facebook da Clínica Nato Cura. Plano Ângelos Pax. Você que já é associado, faça a adesão ao plano especial, com opção de jazigo ou cremação. Se ainda não é sócio, faça agora mesmo esta escolha consciente e proteja a sua família. Informe-se, ligue grátis para 0800 53 18 18. Ângelos Pax, plano especial, com opção de cremação, preservação ambiental e simplicidade a um custo acessível. Nesta época de vacas magras, custo acessível é tudo. Agora, perto de você, informe-se, mais uma vez, ligue grátis para 0800 53 18 18. Ok, Luiz, agora vamos só lembrar aqui que o Pelotas começa a segunda divisão, a divisão de acesso, jogando em Santa Maria contra o Rio Grandense. Já o Brasil começa a sua caminhada rumo ao Campeonato do Interior, jogando contra o Grêmio. Ainda não sabemos o local da partida, mas o jogo será no dia 31 de janeiro. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer os nossos colaboradores, telespectadores, amigos, enfim, todo mundo que passa na rua nos incentiva a fazer que o Paixão em Três Cores continue no ar. Lembramos a todos que a partir de janeiro, na segunda semana de janeiro, o programa passará a ter 1 hora de duração. Então, eu, Rafael, desejo, em nome do programa Paixão em Três Cores, um ótimo 2016, com grandes conquistas para os nossos torcedores, times e apaixonados pelo futebol pelotense. Quer dar alguma palavrinha, Luiz? Um grande 2016 para todos os torcedores do Brasil, do Pelotas e do Farroupilha. Que 2016 seja um ano de grandes vitórias e que as derrotas sejam momentâneas. Grande 2016. Agora, então, o programa Paixão em Três Cores vai passar uma mensagem de final de ano para vocês. Então, feliz ano novo e boa noite.
Em nome do programa Paixão em Três Cores, queremos desejar a todos os torcedores do Grêmio Atlético Farroupilha, Grêmio Esportivo Brasil e Esporte Clube Pelotas um ano cheio de realizações, um ano cheio de conquistas para os nossos três times da cidade. Em especial ao Grêmio Esportivo Brasil, que vai lutar pelo tricampeonato do interior, vai jogar o segundo ano consecutivo a Copa do Brasil e por consecutivamente irá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Ao Esporte Clube Pelotas desejamos toda a sorte do mundo para conseguir subir de divisão, sair da Série B do Gauchão para voltar ao convívio dos grandes. Esperamos que os diretores, torcida e toda a família Auro Cerulha se unem num só objetivo, de recolocar o Pelotas no Gauchão de 2017. Queremos também agradecer ao apoio dos nossos colaboradores que fizeram garantir que o programa Paixão em Três Cores entrasse no ar e continuasse com esse projeto. Lembrando que em 2016 o programa Paixão em Três Cores terá 1 hora de duração. Queremos agradecer também aos nossos convidados, ao Cirilo, ao Armando, ao goleiro Cássio, ao Henrique, todos os nossos entrevistados pela sua participação em nosso programa. E queremos também deixar um abraço especial aos nossos torcedores do Grêmio Atlético Farroupilha, que esse ano não foi muito bom, mas que em 2016 o Farroupilha possa sair da terceira divisão, voltar para a divisão de acesso, para, quem sabe, em 2018 brigar por umas vagas do Campeonato Gaúcho. Esses são os votos de muita paz, felicidade, harmonia do programa Paixão Brapel para todos os nossos telespectadores. Que 2016 venha com muita saúde, paz, harmonia e com muitos programas. Obrigado.